pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje à noite, quarta-feira, nesse mês de novembro, na nossa primeira semana de novembro, eu estou aqui para convidar todos vocês, aqui as pessoas que me acompanham, que me seguem aqui pelo Instagram, e também lá pelo canal do YouTube, para assistirem a nossa live de hoje, acompanharem a nossa live de hoje. Eu tenho um conteúdo sensacional para conversar com vocês. É uma série de lives essa semana, porque semana passada teve feriado aí no Brasil, teve algumas coisas por aqui também. Então a gente guardou assim, nós guardamos assim 3 dias de lives sensacionais para conversar com vocês durante a semana. Nós tivemos live na segunda-feira sobre astrologia, tivemos ontem, né, uma live sobre beleza, sobre rejuvenescimento com a doutora Kênia Roriz, que foi muito boa, muito interessante. Na segunda-feira foi de astrologia com meu grande amigo, astrólogo Marcos Reinaldo. E hoje à noite nós vamos ter uma live sobre um conteúdo de psicologia. A gente vai falar de um assunto que eu considero que é muito atual, né? Nos dias de hoje, as pessoas estão cada vez mais tentando acertar no relacionamento, acertar no casamento, escolher o parceiro, a parceira correta para seguir aí uma vida, né, para formar uma família. Então tudo isso é muito interessante nos dias de hoje, a gente falar sobre esse assunto terapia de casal, porque é importante para o relacionamento que exista essa conexão e que às vezes o próprio casal, quando entra em conflito, não consegue resolver todas as questões. Precisa aí entrar uma terceira pessoa, um profissional. Então, para isso, um psicólogo que possa orientar, uma opinião neutra à situação e possa orientar esses casais. Então, hoje, pensando nesse assunto, na importância desse assunto, hoje eu estou trazendo uma convidada super especial que vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente sobre esse assunto. Desde já, eu agradeço a todos vocês que estão chegando aqui para acompanhar aqui no Instagram Meire na Web. E depois essa live, ela segue com toda a edição para o meu canal no YouTube Meire na Web. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu estou na cidade de Atlanta. Aqui nós estamos com 2 horas de diferença de horário por conta da mudança de temperatura. Nós estamos em pleno outono. No Brasil, vocês estão aí acho que finalizando a primavera, né? Começando o verão, e a gente aqui vai sair do outono e entrar na parte de inverno. Então, o tempo agora, com diferença de horário, 2 horas do horário de Brasília, mas isso não muda nada com relação às nossas lives, a gente só adianta um pouquinho por causa desse tempo, mas eu peço a vocês que sempre estejam atentos com relação ao horário, que até eu hoje me confundi um pouquinho, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, boa noite, e vamos seguir aqui e falar sobre o nosso conteúdo de hoje, que é a terapia de casal. A terapia de casal é recomendada quando o relacionamento conjugal está passando por conflitos, em que ambos os parceiros não estão conseguindo manter a convivência a 2. Buscar contribuição, resoluções com relação a esses conflitos abrem espaço para uma comunicação mais reflexiva e assertiva. Mas só o casal em si não consegue resolver tudo. Então, para isso que entra aí a psicologia para fazer essa mediação e instruir os casais com relação a essa, vamos dizer assim, essa busca, né, de encontrar a melhor forma de conviver melhor entre os casais. Hoje eu tenho o prazer de convidar a psicóloga Larissa Karamaski, psicóloga que tem mestrado em psicologia pela Universidade de São Paulo, especialista em terapia familiar e de casal. A doutora Larissa também ministra cursos, palestras e workshops
presenciais e online, e tem sua própria clínica que atende há mais de 20 anos. Então fiquem ligados aqui nessa live, que ela vai entrar agora. Já vou fazer o convite, tá, doutora Larissa? Já vou fazer o convite para ela entrar aqui com a gente. Eu preparei aqui uma pauta muito especial para a gente conversar sobre esse assunto. E se você gosta desse assunto ou conhece alguém que tem interesse de conhecer mais e se informar, aproveita e já envia essa live para essa pessoa muito especial que você acha que merece ouvir todo esse conhecimento. Então vamos lá, já vou convidar a doutora Larissa. Olha, tá me vendo? Tá linda! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia, Larissa. Obrigada, tá, por você ter aceitado esse nosso encontro aqui pela internet, fazer nossa live. Eu amo teu conteúdo, tá? Eu sempre te acompanho, tô sempre. Então, não é à toa que você tá aqui, porque faz tempo que eu tô querendo te convidar. Então, seja muito obrigada. Bem-vinda, tá? Obrigada. Prazer estar aqui com você mesmo. Muito prazer e muito obrigada pelo convite. Nós vamos conversar hoje por um assunto que eu acho muito interessante, Larissa, porque eu vejo o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, que é uma realidade um pouquinho diferente da do Brasil, aqui as pessoas se divorciam muito. Mas, ao mesmo tempo que se divorciam muito, é muito respeitado essa questão da terapia. Você vê muitos casais, antes de um divórcio, procurar um terapeuta. Então, assim, procurar esse serviço antes de chegar até um divórcio. Eu conheço, assim, inúmeros amigos, pessoas. Então, terapia é uma coisa que faz parte aqui vamos dizer assim, né, dessa forma de encontrar um resultado para melhorar o relacionamento. Agora, eu te pergunto, como é que está o Brasil? Porque eu já estou, assim, eu vou visitar e tal, mas eu já estou há muito tempo assim, fora, né, da realidade do Brasil. Como é que está essa realidade, você como psicóloga, com relação a essa busca de terapia com relação aos casais? Bom, nós vemos que hoje as pessoas estão mais abertas. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo tá bem? Ótimo, tá ótimo. Então, tá. Hoje as pessoas estão mais abertas para a terapia. E acredito que tem muito mais informação disponível para todo mundo, para tirar um pouco daquele preconceito que existia com relação à terapia. Sim. A terapia de casal é uma terapia especializada, né? Nessa questão de casal. Então, como hoje eu falo que sempre nós precisamos estar em atualização, nós precisamos atualizar também a relação, o que não significa trocar de parceiro, mas precisamos estar sempre atualizando, porque nós estamos num processo constante de modificação, de crescimento, de desenvolvimento. Então, como as informações estão chegando muito mais rápido, acredito que hoje o número de pessoas que procuram a terapia de casal é bem maior do que lá atrás. Lá atrás, entendi. Isso. Não quer dizer... Então, acho que isso é muito bom. Acho que isso é maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre terapia de casal, mas eu sei da importância do psicólogo para outras questões, né? Assim, papo aí para a gente convidar novamente, para a gente fazer uma outra live, porque eu sei que hoje em dia eu vejo o seguinte... atualmente o psicólogo está sendo assim muito atuante em diversas áreas. Sim. Que no passado não era uma coisa assim tão constante, né? Era uma coisa assim bem distante da realidade. Hoje em dia, psicólogos têm que auxiliar os pais com relação à aprendizagem dos filhos, tem que auxiliar principalmente os filhos, né, de pais divorciados, às vezes precisam de uma certa ajuda que é necessário para compreender tudo isso. Então, com relação à terapia de casal, que é o nosso tema de hoje, o que é exatamente uma terapia de casal para você que é psicóloga? Como é que acontece esse procedimento com os casais? A terapia de casal é um processo terapêutico, né, em que o casal participa junto. Existem várias abordagens. A abordagem que eu trabalho é a sistêmica,
Então, na abordagem sistêmica, a terapia de casal é feita com o casal junto. E o foco não é nenhum indivíduo, nem um outro indivíduo, mas sim a relação. Dos dois. A Certo. relação que os dois constroem juntos. Ótimo. Certo? Então, a terapia de casal é um trabalho, é um processo onde a intervenção principal é feita na relação, na interação dessas duas pessoas e no convívio delas. Por quê? Porque nós temos padrões de funcionamento. A forma como eu me relaciono com você, ela sofre interferência de todo um padrão familiar, daquilo que eu trouxe da minha família, das experiências ao longo da minha vida. E na interação com você, eu vou construindo uma relação. Então, pode ser que a minha relação com você despertou coisas que uma relação anterior não despertou. Por isso, eu não trabalho só com o indivíduo, eu trabalho a interação. Então, quando a gente fala em terapia de casal, nós vamos vir com os dois integrantes desse casal, os dois juntos ali, e geralmente eles vêm falando que a culpa é do outro. Não é? Eu tô aqui porque ele isso, eu tô aqui porque ela aquilo. E o nosso foco é redefinir esse problema para tirar de um indivíduo e trazer para a relação. Na forma como vocês se relacionam, então como é que um e outro participa da construção, do desenvolvimento desse problema que vocês se queixam. Certo, muito bem respondido, é isso mesmo. Você tem que mediar, né, os conflitos causados, porque sempre vai ter uma parte ou outra parte que vai jogar a culpa no outro, né? Tá assim por causa dele ou por causa dela. Então, a tua função é você trazer esse casal para uma conexão, né? Assim, separadamente e ao mesmo tempo fazendo os dois compreenderem qual que é o conflito que está fazendo essa separação. Uma terapia de casal, ela dura mais ou menos quanto tempo? Assim, existe um tempo determinado ou vai de acordo com o desenvolvimento de cada um? Como é que é? Nós não temos um tempo pré-determinado. Claro que às vezes existem alguns programas que já têm aí pré-definido um número de sessões, como, por exemplo, uma terapia breve, que às vezes coloca 10 sessões já com temas previamente escolhidos. Mas na minha forma de trabalhar, nós não colocamos uma definição de quanto tempo, até porque vai depender muito de como chega esse casal. Muitas vezes, a terapia de casal é assim, a última opção do casal. Se é a última opção do casal para que eles deem certo, então, muito provavelmente, são vários problemas que já se desenvolveram ao longo do tempo. Então, a gente tem que considerar essa questão, porque quantas coisas iremos trabalhar ali na terapia? É diferente de um casal, por exemplo, que chega para uma terapia de casal buscando melhorar a qualidade da relação. Então, não tem como nós precisarmos quanto tempo, porque consideramos que é um processo. E aí vai depender de cada casal. Você explicou muito bem. Às vezes eu faço esse tipo de pergunta, Larissa, até para já responder, né? Assim, dar uma resposta para alguém que está assim, numa determinada situação e que já quer saber. Eu entendi perfeitamente, você foi muito clara. Essa pergunta que você me fez é muito comum. Muitos chegam falando, quantas sessões a gente precisa? Então, eu queria até te falar o seguinte, existe uma resistência por parte, assim, eu sempre vejo que as mulheres, elas querem, a minha opinião, assim, eu sempre acho, conversando com amigas no grupo de sociedade, né, eu sempre vejo que as mulheres, elas sempre querem ir para a terapia. Os homens ainda são muito resistentes ou não? Bom, a gente vê que o homem tem uma resistência maior, né? Não são
todos. Tá. Mas os homens costumam ter uma resistência maior do que as mulheres. Até porque, vamos pensar de uma forma assim, cultural. A teoria sistêmica, a terapia sistêmica, ela considera vários contextos, né? Então, ela considera o contexto familiar, que é onde você nasce, cresce. Ela considera como é, além do contexto familiar, como é que essa pessoa foi criada, em qual cultura, inclusive qual a origem daquela família, né? Porque você está aí... tem uma cultura americana, aqui uma cultura brasileira, e tem uma descendência que é italiana, uma outra descendência que é portuguesa. Nós sofremos várias influências. Isso. E se a gente for ver de uma forma histórica, o homem, como é essa formação do homem para poder lidar com as emoções, para poder lidar com os sentimentos, para poder lidar com o diálogo, ou seja, uma DR, por exemplo. Como que é a formação de um homem, uma abertura para o homem. Discutir relação, não é isso? Que é uma discutir a relação. Então, como é que é? Os homens, eles acabam... homem não chora. E aí tem uma série de crenças que vão definindo um padrão de funcionamento. Por isso, é tão importante que a gente vai desenvolvendo uma inteligência emocional e relacional com os nossos filhos. Para que, quando eles tiverem que lidar, por exemplo, com uma relação de casal, ou seja, eles já estarem adultos, né? Então, eles tenham mais condições e abertura para poder lidar com as emoções, para lidar com os ajustes que são necessários numa relação. A mulher já é mais bem preparada para isso desde cedo. Ela tem abertura, tem permissão para isso. Isso. A mulher já tem essa parte emocional mais ou menos assim, né? Motivada para isso, né? É como se tivesse uma permissão e uma preparação. Eu achei muito interessante você falar com relação, assim, uma descendência futura, né? Porque, às vezes, a gente, como pais, né, de meninos, de meninas e tal, assim, a gente começar a preparar essa nova geração, né, para essas coisas futuras, porque o relacionamento, né, ele precisa ser muito alimentado, né? Eu vejo muito isso, e embora tenha, por exemplo, algumas pessoas casem muito cedo, tem uns que esperam um pouquinho mais para poder casar, mas essa relação, ela é tão diferenciada que isso não quer dizer, né, Larissa? Isso é o meu pensamento. Não é porque você está casando cedo que o seu casamento vai dar certo, não é porque você está casando mais tarde que ele vai dar certo. Então, vai ter sempre alguém que vai estar falando sobre esse conflito. E aí eu te pergunto o seguinte, o que fazer quando o parceiro, por exemplo, não quer participar da terapia de casal? Participe você. Vá você. Pode iniciar, então, a outra parte pode iniciar? Começar, pode. Claro que não vai ser uma terapia não vai de ser casal, a mesma vai ser uma coisa, terapia... né? Eu entendi. Não, vai ser uma terapia individual, mas olha só, quando a gente fala de terapia a individual, a de casal, a familiar, e que nós falamos lá sobre aqueles padrões de funcionamento, o que são esses padrões de funcionamento? São crenças, são rituais, são comportamentos, são características que se repetem, padrões de escolhas, padrões de comportamento que se repetem ao longo do tempo. Então, nós intervimos nisso, nós procuramos trazer a consciência, trazer luz para esses padrões, através de uma investigação toda, por exemplo, do genograma, que é a ferramenta que a gente mais utiliza. O genograma é como a árvore genealógica da família. Então, na terapia de casal, na terapia familiar, nós vamos trazer vamos fazer essa árvore genealógica, esse genograma, e lá nós vamos ver como que eram as relações dessas famílias, os princípios, os valores, quais eram os rituais, o que era importante, quais são as regras de funcionamento, porque nós trazemos isso para a nossa relação de casal. É verdade. Mas você imagina que eu trago isso para a minha relação de casal, então eu venho com a minha mochilinha nas costas, com toda essa bagagem. Conteúdo, né? Com toda essa bagagem. Isso. E o meu parceiro também vem com a mochila dele. Não é?
E aí ele vem com a mochila dele, com todos esses conteúdos, com toda essa experiência, com toda essa bagagem. Aí nós dois nos unimos para construir ali uma nova relação. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? E na terapia sistêmica, nós consideramos o seguinte: eu não mudo o outro, mas a partir do momento que eu me mudo, eu mudo a minha forma de interagir. Exatamente, muito inteligente. Então, aí, se eu mudo a minha forma de interagir com o outro, isso significa que necessariamente vai precisar haver uma mudança no padrão de funcionamento, porque aquilo que eu fazia eu já não faço mais. Então, a resposta do outro já não cabe mais. Vai ter que haver uma mudança. Então, quando uma pessoa muda, ela muda a forma de interagir. E aí vai acabar acontecendo algum tipo de mudança naquele sistema. Então, se o parceiro ou a parceira não quer ir para terapia de casal, vá você. Vá quem quer. Comece às vezes você. até acontece, né, assim, de começar e aí o parceiro ou a parceira começa a perceber Isso. que está tendo algo assim que tá melhorando, né? Aquilo que eu reclamava antes, aquilo que eu fazia, já não faço mais. E aí você é observado pelo outro e até às vezes até eu acho que até chega a acontecer de incentivar, não chega? Chega, Assim, mas olha, pode tá dando acontecer o certo. contrário também. Também, Tá? né? Por Ah, quê? entendi. Pode acontecer de eu começar a melhorar. E aí o outro vê, mas essa terapia está sendo boa, né? Então vamos ver o que pode ser. Né? Mas pode acontecer o contrário, de até querer ir para terapia porque está piorando. Porque se de repente eu fui para terapia, meu parceiro não, e eu comecei a mudar alguns padrões de comportamento meu, nós estávamos acostumados ali com aquele tipo de homeostase, de funcionamento, de equilíbrio. Então eu mudei, mudou o equilíbrio, então já foi perturbado. Então pode piorar porque aquilo que ele estava acostumado que eu fizesse, eu já não faço mais. Então eu tiro o outro também da zona de conforto dele. Aí fala, não, esse negócio não está dando certo, deixa eu ir lá ver como é que é isso. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Essa curiosidade, ela realmente ela tem um fundamento, né? Assim, ou a pessoa tá a fim de melhorar, ou então assim, ou então estaciona, né? Assim, ela tá lá melhorando, eu vou esperar aqui ver o que acontece. Então, é nessa hora que entra o papel da psicologia, assim, o teu papel como psicóloga de fazer essa orientação, essa mediação entre os dois? Assim, a terapia de casal, qual é o papel do psicólogo? Tá. Né? O psicólogo, ele não é um expert, ele não está ali como o expert, que é dono da verdade, que vai saber o que o outro tem que fazer ou não. Nós trabalhamos como aquele que tem determinadas... É claro que o terapeuta de casal precisa ter determinado conhecimento específico e habilidades, né? Mas ele vai construir junto com o casal. Ele é um participante de uma conversa. E aí ele, sim, é um mediador, é um facilitador, certo? Daquela conversa para que juntos, todos juntos, possam criar novos caminhos para poder criar novas soluções para aquilo que eles não estavam conseguindo resolver sozinhos. Então, por exemplo, se você me perguntar o que é que geralmente leva um casal para terapia de casal. Era isso que eu ia te perguntar, seria a minha próxima pergunta aqui na minha pauta. O que leva realmente, assim, quando se decide, eu preciso procurar um psicólogo, a gente precisa trabalhar essa relação, né? Precisamos fazer essa terapia de casal. Quando que chega esse momento, assim, dessa conjugação de os dois juntos ou separados? Quando que chega até o consultório? Bom, vários motivos podem levar um casal para a terapia de casal. Então, vamos começar por traição, infidelidade, pode ser o conflito com algum na educação dos filhos, dinheiro,
problemas financeira, financeiros, que acontece muito problema com o casal por causa de dinheiro, uma dificuldade na comunicação, um conflito, às vezes, em função de... Lembra da mochilinha que eu falei que cada um carrega? Isso. Então, as diferenças e uma dificuldade de lidar com essas diferenças também leva muito casal para terapia. Aquela sensação de nós não conseguimos, não existe comunicação entre nós. A comunicação, eu vou te falar uma coisa, Meire, 100% das pessoas, não é só dos casais. Não é só dos casais, 100% das pessoas que chegam à terapia precisam trabalhar a comunicação. E vou te falar, eu preciso trabalhar a comunicação e você precisa trabalhar a comunicação. Sim, claro. Por quê? Porque esse processo de comunicação envolve tanta coisa e, às vezes, a nossa intenção é de expressar determinada coisa para o outro, né? A gente está com uma intenção, mas a gente não consegue ser claro, o outro não consegue entender. E, a partir daí, vai se criando uma bola de neve. Então, comunicação todo mundo... né? Assim, faz uma diferença no pensamento e atrapalha tudo, né? A comunicação realmente é importante. Mas aí, por trás da comunicação, né? Nós temos necessidades que muitas vezes não são identificadas, por isso acabam não sendo comunicadas de uma forma clara. E nós temos aí um envolvimento de muitas emoções, né? Então, às vezes eu posso saber todas as técnicas possíveis de como me comunicar bem, mas se eu não consigo identificar, gerir, regular as minhas emoções, eu acabo me atrapalhando na comunicação. Então, a comunicação é assim, eu acho que é campeão. Né? Da mesma forma que, a partir do momento que a gente vai trabalhando essa comunicação, a gente acaba conseguindo resolver vários problemas que às vezes estavam aí como consequência. Então, é um ponto muito chave, entendeu? As diferenças também é um ponto assim que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com as diferenças. Enquanto a gente pensa que, para que eu pensar diferente de você, não quer dizer que eu estou contra você, quer dizer apenas que eu estou pensando diferente e que é na diferença que a gente cresce. Claro. Aí, por conta de diferenças, muitas vezes entra-se numa disputa de poder na relação, que é outro fator que leva muitos casais a irem para a terapia de casal. O que eu acho interessante o que eu acho interessante é, por exemplo, assim, essa questão de procurar terapia já tem eu acho que já tem um percentual assim de acerto, vamos dizer assim, muito grande, porque dá a entender que alguém naquela relação está tentando corrigir, está tentando melhorar, né? Isso é bacana, né? Maravilha. Melhor do que já partir assim para uma outra situação, né? Vamos dizer assim, não está dando certo aqui, já vamos divorciar e tal. Então, a terapia não é uma luz assim, que acende? Certeza. Com certeza. Com né? certeza. Com certeza. Assim, os terapeutas de casal, de família, que realmente estão envolvidos com essa questão da terapia de família e de casal, a grande maioria deles, pessoas competentes, elas vão sempre lutar pelo casamento. Claro. Vão sempre lutar pelo casamento. Até porque tantas coisas acontecem entre um casal que sim, que poderia ser resolvido, que poderia serem feitos ajustes que traria uma harmonia para aquele casal. Então, enquanto terapeutas, nós precisamos ter esse conhecimento e levar esse conhecimento para o casal. Porque muitas vezes eles estão brigando por determinadas coisas que eles não compreendem. E quando a gente traz essas informações, a gente traz luz. Então, a terapia de casal é assim, como você acabou de falar, luz, é para trazer luz. E ainda bem, quando procuram... quando procuram é porque, pelo menos... alguém ali está querendo resolver. Exatamente, está querendo, né, resolver um conflito, ou seja lá o que for, né, a situação. Aí eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre isso. Desculpa você, eu que peço. Mas porque isso é tão importante, porque enquanto terapeutas,
nós precisamos, isso que você falou sobre a luz é tão importante porque, enquanto terapeutas, nós temos que identificar isso. Qual é a competência? Quais são as competências daquele casal Entendi. para Tá. resolver aquelas situações que estão gerando conflito entre eles? Então, só o fato deles quererem ir é porque existe alguma competência ali neles para resolver. Existe uma vontade neles. Nós queremos sair disso. Aham. Então, uma das funções do terapeuta é, juntamente com eles, identificar, reconhecer e potencializar essas competências que cada casal, cada família, cada indivíduo tem para resolver os seus próprios conflitos, entendeu? As competências são muito importantes. Entendi. Não, tá super claro, assim. Nossa, a explicação foi, assim, bastante interessante, assim. Eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui compreenderam perfeitamente. Era justamente o que eu ia te perguntar, era os motivos, quais os motivos que procuram, né, os casais. Mas eu acho que você até já respondeu, né, que você já falou um pouquinho antes, muitos procuram por diversas coisas, muitas vezes pela comunicação, mas muitas vezes também por alguma coisa. Porque o relacionamento, assim, é uma coisa muito, muito legal que veio agora aqui na minha cabeça. Por exemplo, eu sempre ouvi falar pelos amigos, pela família, de que quando você está naquela fase do namoro, do noivado, a pessoa é uma coisa. Depois que fica todo mundo junto, aí à medida que vão acontecendo, mas eu acho que é porque existe a descoberta, não é? Da convivência. Você fala, parece que quando a gente está ali no namoro e tudo mais, Isso. É uma coisa. Depois, quando casa, é outra coisa. Parece que o outro muda. Sim. É isso? É isso. Bom, a pergunta Isso é verdade é a seguinte, ou é só mito? Será que o outro mudou? Ou será que o meu olhar para ele mudou? Também é uma questão, né? Porque é o seguinte, certamente o outro não... Todos nós passamos por mudanças. Uhum. Mas a essência da pessoa não mudou. Muitas vezes no namoro, nós estamos encantados. Nós temos idealizações. Às vezes estamos apaixonados. Uhum. A paixão é diferente do amor. Então, Sim. A paixão nos leva a ter um olhar sobre o outro. O amor nos leva a ter um outro olhar. Então, essa romantização da relação, ela está muito mais ligada a uma idealização do que a uma realidade. E aí, durante o tempo que vai passando, a convivência é muito mais próxima, as diferenças, a rotina. É claro que o nosso olhar sobre o outro vai mudar, e eu até espero que mude. Porque verdade. a oportunidade que interessante, tem né? de amadurecer a relação. Uhum. Não é? Então, muda. Não, falar que a pessoa ela mudou, se tornou outra pessoa, isso não existe. Não existe. E aí eu volto lá, porque nós estamos ali vendo um padrão de interação. O que é que está acontecendo também na nossa relação? Como é que nós estamos construindo essa relação para que não nos traga satisfação? Em qual aspecto não está nos trazendo satisfação? E toda relação, principalmente o casamento, vai passar pela fase do luto da idealização. Ah, interessante isso. Porque eu idealizei. Por esse luto, né? Essa perda, então. Porque passa. Você vai ter que lidar com a realidade, né? É verdade. Interessante saber. Então, tem o luto da idealização. Então, que é o que a gente chama de desidealização. Então, agora, aí, inclusive, quando a paixão acaba, é que se abre as possibilidades para o amor. Porque aí eu tenho condições de enxergar o outro do jeito que o outro é, o outro me enxergar do jeito que eu sou, e aí, a partir daí, desenvolver o amor.
Enquanto eu estou apaixonada, aquilo ali é muito mais É instintivo. verdade, é mais difícil ser tão forte, né? Assim, paixão é totalmente diferente do verdadeiro amor, realmente. Nossa, eu acho que a conversa está tão boa. Eu estou olhando aqui, eu acho que as perguntas já estão assim, já está respondendo assim o que eu ia te perguntar, era justamente essa parte, Larissa, do parceiro, né? O que é que faz mudar? Né? E eu acho que você até já respondeu um pouco. Então, assim, vamos falar um pouquinho com relação ao casamento, por exemplo, né? O casal tem tanto tempo de casamento, e aí existem também aqueles casais que procuram não pelos conflitos, mas também para tentar ajustar. Graças Que a bom, né? Deus. Graças a Deus. E eu até, assim, eu procuro sempre trazer um conteúdo, assim, mais consistente, informativo, aqui Certo. no meu Instagram, Uhum. justamente para que as pessoas possam se despertar muito mais para a prevenção. Isso é Então, ótimo. sim, existem casais, e aí, quanto mais a gente puder trabalhar para isso, entender a nossa responsabilidade para isso, existem casais que já procuram a terapia de casal para se conhecerem melhor, para se entenderem melhor e para construírem um padrão de funcionamento mais saudável, mais funcional. Uhum. Então, é maravilhoso. Por quê? Porque quando isso acontece, assim, nós temos os estudos, né, que nós fazemos na especialidade de terapia de casal, nós já estudamos sobre o ciclo de vida familiar, o ciclo de vida de casal. Então, dentro do ciclo de vida familiar do casal, existem as crises que são previsíveis e as crises que são imprevisíveis. Eu vou dar exemplo. Tá. O nascimento do primeiro filho é uma crise previsível do casal. Então, um Certo. casal que busca uma terapia de uma forma preventiva, ele já busca como é que é. Eu quero ter filho, então eu vim aqui para terapia, né? Porque nós vamos ter filhos, geralmente os casais entram em crise. É uma crise previsível, porque é uma Uhum. entrada de uma nova pessoa, existe ali aquela pessoa que antes era só o marido, que era só a mulher, agora também é o pai, também é a mãe, mas não deixou de ser Claro. marido, não deixou de ser Certo. mulher e assim por diante. Então, algumas crises são previsíveis. E quando a pessoa vem com esse intuito de melhorar a qualidade, de desenvolver a relação, ela já consegue se preparar, inclusive, para essas crises que são previsíveis. E saber quais são as tarefas principais de cada fase do ciclo de vida familiar. Então, é muito importante, quem me dera se as pessoas fossem, Ter essa né, assim, com uma consciência, né, prevenção, com essa de consciência. procurar. Quem sabe, né? Porque hoje em dia, assim, as coisas estão ficando assim cada vez mais abertas. Eu acho que hoje as pessoas procuram muita informação, né? De repente, até eu achei fantástico você colocar a questão do primeiro filho, porque eu acredito que a relação mude um pouco quando chegam os filhos. E é tanta coisa que envolve, né? Porque aí tem também a parte educacional, o cuidado, a rotina da casa muda, né? Com os filhos. Sim. Então, assim, e tem uma outra coisa que eu não quero esquecer de te perguntar, Larissa, é que numa outra época se falava muito das crises de casamento de 5 anos. Eu escutei muito isso, né? Uhum. 5 anos, 7 anos, 10 anos. E existe isso mesmo? Ou é uma coisa que foi assim criada numa outra época? Existe esse estabelecimento assim, não sei nem se eu estou usando a palavra correta, dessa era, assim, a cada 5 anos, a cada 7 anos, porque eu escutei muito isso há muito tempo atrás. Ou não? Quando a Tem gente alguma? escuta muito, a gente tem que averiguar para ver o que, que tem de Se realmente pertinente nisso tá. e o que Uhum, não tem. É claro, vamos pegar o que tem de pertinente nisso, porque de fato há. E, tá. como eu falei no começo, nós precisamos atualizar a relação. Certo. Então, tem
as crises, existem alguns autores que falam que a gente tem esses ciclos de vida de 7 em 7 anos, né? Então, de 7 em 7 anos, as coisas vão mudando. São ciclos de 7, depois mais 7, assim por diante. Nós estudamos essas crises que são previsíveis e as crises que são imprevisíveis. Agora, é fato que nós precisamos atualizar a relação. Por quê? Exatamente. Porque nós mudamos no decorrer dos anos. Os interesses mudam. E o casal precisa se atualizar, porque um casal não consegue caminhar junto se ele não tiver olhando para a mesma direção. Maravilha. Então, aquilo que era importante para mim há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, talvez não seja mais importante. Eu tenho que renovar, eu tenho que atualizar e eu preciso comunicar isso ao outro. E aí, por exemplo, quando eu não consigo comunicar isso ao outro, talvez eu possa pedir. Então, nós precisamos de uma terapia de casal, porque talvez tem coisas a serem comunicadas e que não estão conseguindo fazer essa comunicação. Então, ao invés de irem, por exemplo, se distanciando por estarem, de repente, cada um olhando para um lado, já vamos olhar juntos, porque como temos a intenção de manter essa relação e de ser uma relação funcional, de ser uma relação boa, então nós precisamos de ajuda aqui, porque não estamos conseguindo nos aproximar novamente. Então, isso é importante, precisamos atualizar. E aí, quando a gente fala de relação de casal, a gente fala também, assim, daquela alternância entre segurança e desejo. Segurança é aquela coisa que traz estabilidade, que é a mesma coisa, é a mesmice, é o estável. Já quando a gente fala de desejo, a gente vai falar de falta. Como é que é numa relação de casal? Então, eu quero segurança e quero desejo. Então, nós temos que trabalhar esse movimento, não é? Então, na relação de casal, nós também temos momentos de aproximação, distanciamento. Aproximação, distanciamento. Para eu ter desejo, eu preciso de alguma forma ter falta. Mas, ao mesmo tempo, eu quero estabilidade. Então, ou eu vou ficar de uma forma mais realista, que é uma forma mais madura, entendendo que, não, eu não vou viver uma paixão para sempre. Isso não é real. Isso é romântico, é ideal. Certo? Mas também, aqui, para ter graça na relação, nós precisamos movimentar isso. Então, a gente tem que atualizar. Então, tem as fases. Vamos, de tempos em tempos, vamos atualizando. Tem que ter essa reflexão mesmo, né? Porque nada é a mesma coisa sempre numa relação a dois. Eu acho que teve... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Larissa, eu acho que teve a Rose, ela comentou aqui algo, ela falou sobre as relações frágeis. Você, como psicóloga, você considera que hoje em dia, principalmente, vamos dizer assim, uma faixa etária entre os 20 e 30 anos, estão sendo muito envolvidos, assim, de uma forma frágil as relações? Assim, casando muito cedo, separando muito cedo, não tem paciência para manter a vida a dois. Você acha que é uma coisa da atualidade ou é falta mesmo de amadurecimento de uma das partes? Eu acho que tem uma interferência grande da atualidade, sim, com certeza. Vou usar aqui uma metáfora. Veja bem, lá atrás, na nossa época, quando nós éramos crianças, se o sapato estragava, o que você fazia? Eu costumava fazer? Levava para o sapateiro arrumar, o sapateiro. Pois é. Isso. Para consertar. Para consertar. E hoje você faz o quê? Joga fora. Joga fora. Tá e não dá nem para dar para alguém, né? Assim, olha, eu vou te oferecer isso porque já não serve para você, então você não vai dar que não está servindo. Então, tem um pequeno estrago que poderia ser consertado. Entendi. Entendeu? Mas eu não quero, já compro outro. Então, ou seja, as coisas foram ficando muito descartáveis. Verdade. Essa mentalidade de
tolerar a frustração, de buscar um conserto, entende? Quando fala um conserto é porque deu uma estragada, né? Então, buscar, assim, um conserto ou uma reforma. Ah, eu não estou gostando mais dessa casa. O que eu faço? Eu não preciso mudar de casa, eu posso fazer uma reforma. Mas, para que eu possa, então, me manter na mesma casa, eu preciso também ter o esforço de ter a abertura para fazer uma mudança, aí eu vou precisar de esforço. Claro. Né? E hoje a gente não vê esse esforço, não tem essa tolerância. Muitos não têm essa tolerância, essa mentalidade do que é um conserto. A relação é assim, não gostei, não tá bom, então aí eu troco. Sabe que dia que nessa mentalidade você vai conseguir construir uma relação duradoura saudável? Nunca. Nessa mentalidade. Vai assim, ser porque que a gente está falando de casal. Se você perdeu, né, essa habilidade de manter, possivelmente vai ser muito difícil você conseguir acertar, né? Porque já foi o primeiro obstáculo, já descartou. Lembra que eu falei que somos, que a gente vai trabalhar com o casal, com a relação que eles constroem juntos? Certo. Então, se eu já entendo que não tem nada que pode ser ajustado, eu não tenho paciência, não tenho tolerância para suportar o desconforto do ajuste, então, porque eu tenho 50% de responsabilidade numa relação e o outro tem 50%. Se eu já não tenho essa disposição, entende? Por exemplo, uma relação longa, duradoura e satisfatória, ela não vai acontecer. Porque eu não vou ter a tolerância. Porque como tolerar o mal-estar desses momentos de ajustes? Nós precisamos lidar com isso e a gente pode lidar com isso assim de uma forma que, desde criança, como é que nós vamos ensinar nossas crianças? Vocês já viram? Ô, mãe, cadê tal negócio? Aí a mãe vai e fala, ou então a mãe vai lá e pega e faz, não deixa a criança fazer, ou então ela chega e fala, não achei, ela procurou um pouquinho, não achei. E desiste ali. Eu falo assim, procura mais, procurou pouco. Procura mais. Se eu não vou gerando um movimento na própria pessoa de que eu preciso tentar, eu preciso suportar um pouco do desconforto para que a gente possa crescer. Entendeu? O desconforto de não ser tudo do meu jeito. O desconforto de repente, eu ter que abrir mão de alguma coisa, não sem que me violente, mas abrir mão de algum desejo em função do outro. Certo? Eu não vou conseguir. E a gente tem que ir desenvolvendo. E a tolerância à frustração? Então, nos relacionamentos de casal, nós precisamos tolerar frustrações. Nós precisamos, sim, ter renúncias. O que é importante é que haja reciprocidade. Porque se só um faz isso, vai haver um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio, vai haver distanciamento. Então, o motor propulsor de uma boa relação é a reciprocidade. Agora, não tem uma boa relação de casal e longa, duradoura, sem que haja renúncia, sem que haja um desenvolvimento de tolerância à frustração, sem que haja a consciência de que vamos precisar nos empenhar, sim, de que irão acontecer momentos de baixa e momentos de alta. E que isso vai acontecer e que a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas se eu não suporto isso, eu vou descartar rápido. Eu não vou ser capaz de construir algo a longo prazo que seja bom. Dá trabalho. Nossa, Larissa, eu acho que aí você conseguiu, com essa sua definição, acho que você conseguiu assim, explicar claramente, né, essa coisa do objetivo de melhorar a qualidade de vida desse casal, né? Porque realmente você usou um exemplo bastante claro com relação aos filhos, né? A gente tem, além de trabalhar a nossa relação, a gente também tem que educar os nossos filhos, porque futuramente, né? Porque assim, a família
esse casamento ele tem muitas ramificações. Eu sei que são duas pessoas, é uma terapia de casal e tal, mas assim, entra tanta coisa no meio, né, entre os filhos, entra a relação com o sogro, com sogra, o que a gente escutou no passado, né, sobre essas relações assim fora do casamento que atrapalham. É muito legal quando você tem uma família dinâmica, né? Eu acho lindo quando eu não vejo um casal de amigos não fazerem comentário desagradável com relação aos relativos, né? Assim, a sogra. Ai, meu casamento não tá bom por causa da minha sogra. Né? Assim, são essas questões que às vezes entre amigos, assim, alguém... Sogra ou A sogro, sogra, a coloca a culpa na interferência da sogra, família de né? origem é motivo Isso. também que leva muito casal para terapia. É um Aham. dos motivos. Também. Também. Olha, não tem como a gente fazer uma boa terapia de casal sem geralmente nós olhamos 3 gerações. Então, filhos, Importante. pais e avós. Nós pegamos pelo menos 3 gerações. Tá. Porque sofremos essas interferências. Então, eu vou pegar meus pais, meus avós. Eu preciso saber dessa história. Porque existem lealdades invisíveis. O padrão de funcionamento, ou seja, aquilo que se repete, muitas vezes eu não consigo mudar um comportamento meu, mas eu nem sei por que eu tenho aquele comportamento. E quando a gente faz o genograma, a gente vai identificar aquele padrão transgeracional. Tem uma historinha que é o seguinte, não sei se você já ouviu, mas é a historinha do peixe, que tinha a avó, fazia o peixe... Você já ouviu essa história? Não, mas vamos contar aqui. É interessante. Então, a avó fazia o seguinte, ela assava o peixe, toda vez que ela ia fazer um peixe na refeição, ela cortava a cabeça do peixe e assava, colocava dentro lá da travessa e servia o peixe sem cabeça. Então, aí, a mãe também fez dessa mesma maneira, aprendeu com a mãe dela, ou seja, com a avó, que para a gente poder assar um peixe, nós tínhamos que cortar a cabeça desse peixe. Tá. Então, a filha foi fazer também assar esse peixe e cortou a cabeça do peixe, porque afinal de contas foi assim que ela viu, assim que ela aprendeu. Mas um belo dia, essa filha perguntou assim, ô mãe, por que a gente tem que cortar a cabeça do peixe? Uai, minha filha, não sei, sua avó fazia desse jeito, aí eu fiz também. Toda vez eu corto a cabeça do peixe. E aí essa mãe perguntou para a mãe dela, a avó, ô mãe, por que você corta a cabeça do peixe? Toda vez a gente não pode comer a cabeça do peixe? Não, minha filha, é porque na minha época não tinha uma travessa maior. Então, sempre que eu ia assar um peixe, eu tinha que cortar para ele caber dentro daquela travessa. Entendi. Olha, então, para você ver, né? Uma distorção aí de uma pequena coisa que pode mais na frente dar um grande problema. Exatamente. Então, nós repetimos alguns conceitos, pré-conceitos, algumas regras, né, da relação, do funcionamento, regras familiares, regras de casamento, que nós aprendemos, mas muitas vezes nem sabemos qual é a razão. Então, quando a gente vai para a terapia de casal, a gente precisa ver, porque todas têm as fronteiras, os limites. Qual que é o espaço que é só do casal? O espaço que entra sogro e sogra, ou seja, família extensa. Sobre a família, né? A relação... extraconjugal, né? Assim, fora, né? Porque aqui a gente fala muito assim de família, mas é tão interessante que aqui, por exemplo, família, eu acho que você sabe, né? É só os pais e os filhos. Aí a gente fala com relação ao sogro, cunhado, não sei o que, são os relativos, né? Assim, tá fora. Mas aí, nesse caso, eu achei interessante quando você falou do estudo das gerações. Porque tem tudo a ver, realmente, né? Mesmo que o exemplo do peixe, da travessa, mas tudo tem a ver. Porque a gente, às vezes, nem sabe, né, Larissa, por que a gente está repetindo determinadas coisas. Eu sei na minha vida que eu repito determinadas coisas que a minha mãe fazia, que eu vou começar a perguntar para ela agora por que ela faz. Isso
mesmo. Não é assim? Com Pra gente certeza. começar a entender assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Se eu estou copiando uma coisa da minha mãe, que a minha mãe copiou da minha avó, e isso tudo a gente traz, né, para a relação da gente, né, assim, para o casamento. É interessante. É isso mesmo. E aí essas diferenças dos casais têm muito a ver com toda essa questão transgeracional. Imagina, se eu tenho um padrão lá da minha família, na minha casa, do meu pai e da minha mãe, se chegava uma carta, ninguém abria a carta do outro. Só quem podia abrir aquela carta era quem a recebeu. Sim. Então, nós íamos lá, buscávamos carteira, entregava, mas nós não O abríamos. nome de Aí eu quem me estava caso, lá. Tá. eu me caso com um parceiro que a hora que chega todo mundo abre a carta de todo mundo. Então aí você fala, mas que horror, que absurdo. E aí a pessoa começa a se sentir agredida. Mas o outro Entendi. não está fazendo por mal, mas era o padrão deles, aquilo era o normal deles. O que é normal? O que é normal na minha família talvez não fosse normal na sua. É o que nós chamamos de fronteiras. O padrão de interação é diferente. E aí, quando a gente casa, ou eu quero fazer valer aquela que eu aprendi no meu padrão, né, com a minha família, ou o outro quer fazer valer. Não, nós vamos ter que construir um terceiro padrão, que é aquele que envolve algo meu e seu. Nós dois vamos construir junto um terceiro padrão. Nem igual a esse, nem igual àquele, mas um novo. Um novo. Por isso que eu acho que, voltando um pouquinho ao que você falou antes, que a gente realmente não vai precisar esperar que chegue uma crise na relação, né, para a gente tentar resolver isso aí. Porque é uma coisa muito importante você já fazer uma prevenção, né, assim, antes que chegue uma coisa séria. Porque eu sei que a família, principalmente a família brasileira, né, a gente se mete muito na relação assim da irmã com o cunhado, do irmão com a cunhada, a nossa cultura brasileira, né, Larissa? É muito assim, né? A gente é muito ligado um com o outro, que aqui é totalmente diferente. Então, não se mete muito, não, assim, se mete pouquinho. Mas se mete. Mas assim, e a gente se envolve mesmo. Então, essa prevenção ela vai ajudar até a amenizar, né, dores futuras, né? Vamos dizer assim, dores, né? Porque assim, quando não tem coisa pior, né, do que você tá num relacionamento que alguém tá sofrendo, alguém não tá feliz. Porque casamento é uma coisa, eu acho assim, é uma coisa tão linda assim, duas pessoas se unirem, né, por algo. Assim, eu acho que assim, é uma coisa muito forte. Então eu fico muito triste às vezes quando eu conheço alguém que conta para mim, olha, às vezes é uma pessoa que você acha que vive tão bem, né, mas você não está ali convivendo e de repente chega e fala, olha, eu estou desistindo. Eu sempre fui favorável com relação à terapia, assim. Eu acho que é porque sempre eu fiz terapia, então eu acho que é uma coisa que ajuda. E tem várias formas, né, de você pode fazer sozinha até você chegar a convidar o seu parceiro para fazer, porque a gente precisa disso, né, Larissa? A gente precisa se conhecer, né? Precisa saber. E a gente vai avançando também com o tempo, né? Atitudes que a gente tem 10 anos, que tinha 10 anos atrás, hoje a gente já... Você concorda? Exatamente. Por isso que é tão interessante, né? Vamos falar um pouquinho, que a gente já está aqui no finalzinho da nossa pauta. Eu queria que você falasse mais sobre o seu trabalho no consultório, né? Há mais de 20 anos. Que tipo de clientela você tem? Como é que é a tua rotina dentro do teu consultório? Como é que você... Eu atendo, né, clínica há 22 anos. Há 22 anos. E desde o começo a minha primeira especialização já foi em terapia familiar de casal. Já tem 22 anos também que eu sou terapeuta familiar de casal, que a primeira especialização eu formei nela junto com a faculdade. Tá. E é a minha paixão, sem dúvida, é o meu amor maior na minha profissão, é a clínica. Eu trabalho todos os dias. E tem um propósito de vida, vai muito além de uma profissão. É um propósito de vida
que, de alguma maneira, eu consiga contribuir com as famílias e os casais. Porque eu acredito realmente que a família é a base da sociedade. Eu também. E a gente tem visto uma sociedade tão desestruturada, né? Cada vez mais desestruturada, e aí eu acredito de verdade que trabalhando a família, a gente também pode melhorar a questão da sociedade. Então, é o meu empenho, é o meu estudo, eu trabalho muito e eu nunca parei de estudar, desde que eu entrei na faculdade, nunca passou, e saí da faculdade, nunca se passou nenhum único semestre em que eu não estivesse fazendo algum curso, me preparando, me atualizando. Eu sei que Além disso, você ministra cursos também, né? Que tipo de cursos você ministra, dá palestras? Vamos falar aqui para o pessoal para te conhecer mais, saber mais das suas habilidades acadêmicas. Você ministra cursos? Tem o curso. Daqui uns dias, inclusive, eu e uma outra amiga, nós já gravamos um curso que foi bem legal. Ele foi presencial e foi gravado. Nós vamos lançar ele online também, que é justamente sobre expectativas dos casais, né? A relação de casais, expectativa versus realidade. Esse vai ser online. Eu tenho um outro curso, que é um curso bem básico, simples, mas que faz tanta diferença na vida dos casais, que é sobre as 5 linguagens do amor. Eu acho que eu vi lá no teu Instagram, muito interessante. Tem lá. Tem lá. Como é que é o nome da outra psicóloga que faz os workshops junto com você? Vamos falar o nome dela aqui também para essa que fez esse último curso comigo é a Amanda Costa Manso. Eu acho também ela é maravilhosa. Legal. O ano que vem tem mais cursos. Esse ano eu também dei um curso presencial que foi sobre emoções também, no primeiro semestre. O ano que vem já tem outros cursos aí engatilhados para o primeiro semestre e segundo semestre. Eu também dou mentoria em terapia familiar de casal, que é para profissionais. E o ano que vem eu vou abrir uma mentoria que é para quem deseja, justamente com essa intenção da prevenção, de levar informação consistente. Parabéns, Larissa. Quem deseja conhecer mais a respeito de família e casal. Então, ano que vem vai ter essa novidade aí. Já fiquem ligados que são vagas limitadas. Que você precisar assim, divulgar alguma coisa que você quer que eu divulgue aqui, eu faço com o maior prazer, tá? Eu acompanhei aí, fiquei estudando o teu Instagram, estudando o que eu falo, porque eu fico olhando, vendo os posts e tudo, para a gente decidir, porque você tem tanta coisa legal lá no teu Instagram, né? Que eu acho que, assim, quando a gente decidiu qual o tema que nós vamos fazer, você lembra o que eu falei para você? Eu disse, Larissa, deixa eu ver algo assim que eu acho que vai dar um impacto muito grande para o meu público, porque eu sei que tem muita gente aqui que precisa ouvir essas coisas, porque a gente aprende, a gente melhora, né, o nosso conhecimento. E eu sei que você também faz um trabalho também online, né? Porque hoje em dia, com a câmera, com essa abertura, né, a gente tem como fazer a terapia. Eu sei que é a mesma coisa como presencial, né? Mas assim, também resolve para quem não tem disponibilidade de estar presente. E a clínica fica localizada em que cidade do Brasil? Goiânia. Em Goiânia. Goiânia, Goiás. Minha clínica é em Goiânia, Goiás. Legal, bacana. Larissa, eu quero te agradecer assim profundamente, tá? Te desejar muito boa sorte no teu trabalho. Quando você quiser divulgar alguma coisa aqui para mim, foi um papo assim excelente. Eu acho que você respondeu até mais do que o que eu estava aqui esperando aqui, do que eu tinha preparado de pauta para você. Você foi muito, muito rápida nas questões e eu acho que as pessoas que estiveram aqui aproveitaram muito a sua informação e o seu conteúdo, tá? Meire, eu quero agradecer. Agradeço. Muito obrigada, né, pelo convite. Foi um prazer mesmo, tanto estar aqui conversando sobre esse assunto com você, como te conhecer também. Parabéns também pelo seu trabalho. Eu acho que sempre é muito importante, assim, pessoas que levam informações, né, que fazem conexões e levam informações
consistentes, são, assim, instrumentos de Deus desse mundo. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Olha, Muito meu maior obrigada. objetivo, obrigada. O meu maior objetivo, quando eu resolvi começar aqui no Instagram fazendo as live entrevistas, foi trazer pessoas profissionais como você, entendeu? Assim, para trazer informação para as pessoas, porque depois que a gente faz uma live dessa, as pessoas aprendem, elas comentam, eu recebo tanto direct de pessoas assim, nossa, que pessoa maravilhosa, onde que você encontrou essa pessoa? E tem tanta gente boa, né? Tantos profissionais sim, bons. tem sim. Então, eu só trago convidados assim especiais. Você foi Muito uma, tá? obrigada. Obrigada Obrigada. a cada um de vocês também que estiveram Obrigada presentes mesmo, aqui todos vocês conosco. aí. Tá? A live vai ficar gravada. Depois que eu fizer a edição lá no canal do YouTube, eu envio para você enviar para os teus amigos, para a família, tá? Para as pessoas que te acompanham, que te amam. Tá Beijo, bom. boa noite, pessoal. Beijo, obrigada. Obrigada a Boa noite. você. Tchau. Tchau, tchau.